salvação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vamos cantar mais uma vez, tu és o Senhor. Vamos declarar nessa manhã: tu és o Senhor, o Rei dos Reis, sim, todo poderoso, o Senhor das leis. Deus é mago, é o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim. Ele é Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, louvamos o teu nome, Senhor, nessa manhã. Tu és o grande Deus, o Salvador, tudo pra nós, Senhor. Aleluia. Diga, foi santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. Eu canto e louvo a quem? Eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei, que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. Eu canto e louvo ao Rei, que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei, que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, Senhor. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, aleluia. É o nosso Deus e a nossa vida está nele em todo o tempo, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos dar graças a ele em todo o tempo. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de
pode nessa manhã? Ao Cristo que... Cante, irmão, cante. Morreu por mim. Elevo minhas mãos, cante mais uma vez, elevo. Oh Senhor, nessa manhã nos rendemos ao Cristo que venceu. Ele venceu, Ele venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, meu irmão, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Você pode aplaudir a Ele nessa manhã. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Celebra Ele nessa manhã, meu irmão. Aleluia, aleluia. Deus de Israel, Deus de Israel, celebramos o Teu nome, Senhor. Cristo Jesus, habita, Senhor, habita em mim. Sim, Espírito, luz, Deus de Israel, cante, irmão, cante. Deus de Israel, Cristo Jesus, Cristo Jesus, habita em mim, oh sim, Espírito, luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, e hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, Senhor, e grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, e hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Louve, igreja, louve, grande, grande. Grande é o teu, pois tu hoje Ele invade o teu ser nessa manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Aplauda Ele nessa manhã. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Você está feliz com Jesus? Amém. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus essa manhã, que Ele merece, amados. Não existe Deus como Ele. Como acabamos de cantar, Ele é o grande, todo-poderoso. Amém? Quero pedir, nós vamos fazer mais uma oração antes de continuarmos hoje a escola bíblica. Você está aí pertinho da sua família, pertinho de alguém aí. Vamos orar uns pelos outros neste momento, abençoando a vida dos nossos irmãos. Não sei aquilo que você veio necessitando hoje para a casa do Senhor, mas Deus é aquele que realiza milagres. Amém? Que nós possamos ter a ousadia do Espírito, que nós possamos ter a força do Senhor nessa manhã. Não importa os desafios da nossa vida, não importa as situações que nós possamos passar, mas o Senhor, que é o general da guerra, o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele é com o seu povo. Então, nesta manhã, vamos orar, colocar diante do Senhor, que você receba a força da parte de Deus agora, que o Espírito Santo encha a tua vida agora, aleluia. Deus querido, Deus amado, obrigado por esta manhã. Nós já tivemos aqui, Senhor, um momento de oração antes da escola bíblica. Mas, Pai, esta é a tua igreja, esta é a tua casa. É aqui, ó Pai, o lugar onde o Senhor está e o Senhor habita, porque o teu povo está aqui. Ó Deus, nós acabamos de cantar, grande é o teu nome. Ore que andaramaia xeremanai. Realiza milagres nessa manhã. Ó Deus, entra nos nossos corações. Ó Deus, reacende a chama sobre nós nessa manhã, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece o teu povo nessa manhã. Quem sabe, Deus, passamos uma semana de desafios, teremos aqui pela frente mais outra semana que está à nossa frente, Senhor. Ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Senhor, queremos orar pela família Manancial nessa manhã, Senhor, todos aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, Senhor, estende as tuas mãos, consola os que estão aflitos, abatidos, angustiados nessa manhã. Ó Deus, restaura a força do teu povo, Senhor, que tudo aquilo que o inimigo está tramando, Senhor, as ocultas contra as nossas vidas, seja destruído, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, e que a ação poderosa das mãos do Senhor, ó Deus, a presença do teu Espírito, o fogo do Espírito Santo venha sobre nós, trazendo a força que nós precisamos, a alegria que vem de ti. Oh Pai querido, muda a nossa história nessa manhã, Jesus. Estende as tuas mãos, vai de encontro a cada necessidade. Ó Deus, tudo aquilo que é obra do mal, obra contrária que vem contra nós para nos trazer, Pai, muitas vezes, Senhor, desânimo, cai por terra em nome de Jesus. Tira todo impedimento dos nossos caminhos, Senhor. Tira todo impedimento do nosso caminho. Entra nessa manhã, Jesus. Abre portas aonde não existe. Ah, Senhor, Tu és um Deus fiel, um Deus poderoso. Restaura a saúde do teu povo. Traz libertação nessa manhã, Jesus. Entra agora, se houver alguém enfermo nessa manhã, que seja curado para a glória e honra do teu nome. Senhor, se houver necessidade de libertação, que haja libertação agora. Pai querido, tira aqueles que estão em cativeiro. Restaura, Senhor, a vida do teu povo. Restaura as famílias, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Obrigado, Pai querido, pelo teu grande amor. Obrigado pela tua presença sobre nós. Ah, meu Deus, receba a presença do Espírito Santo nessa manhã, meu irmão. Receba da presença do Senhor na tua vida nessa manhã. Receba um novo ânimo. Aleluia. Receba de Deus nessa manhã a virtude do Espírito Santo para que você possa se tornar forte diante das batalhas.
Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor para todo sempre. Nós te exaltamos, Senhor, nós te agradecemos. Entra nos lares, nas famílias, entra nos trabalhos agora, Senhor. Entra na vida financeira do teu povo. Todo migrador, todo cortador, Senhor. Ó Deus, todo gafanhoto enviado do inferno seja destruído agora. Todo consumidor seja destruído agora. Nós mandamos embora em nome de Jesus. Senhor, Tu és um Deus de providência na vida do Teu povo. Tu és um Deus de multiplicação na vida do Teu povo. Ah, Senhor, em nome de Jesus agora. Senhor, entra, Pai, nas famílias. Senhor, todos os ataques de Satanás sejam paralisados contra a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Toda a força do inferno sobre o ambiente, Senhor, que está sobre o nosso Brasil, por conta de todas as nossas autoridades, Senhor, que não repouse sobre a igreja do Senhor Jesus, Pai, porque sobre a igreja do Senhor Jesus está o Senhor. Pai, nós estamos firmados no Senhor. Tu és a esperança do teu povo, Senhor. Ore que andará mais, xere que andará mais. Senhor, vai abençoando cada família aqui representada nesta manhã, Jesus. Aquele que necessita do Senhor nesta manhã seja alcançado. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoe as crianças, Senhor, da tua igreja. Abençoe os adolescentes. Guarda-os, Pai, na concha das tuas mãos. Abençoe os jovens. Guarda os jovens desse mundo, Senhor. Separa-os para a obra do Senhor, para esse tempo, Deus, de avivamento que está para ser derramado sobre a noiva do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoe, Senhor, aqueles que são mais velhos, os adultos, os anciãos. Abençoa, Senhor, que todos possamos estar enquadrados dentro da promessa de Joel 2, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens profetizarão. Senhor, nós abençoamos o teu povo com esta promessa do Senhor nesta manhã, e que a tua igreja seja forte, levantada na unção do teu espírito. De que andará mais, xeremanás. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos. Ó Deus, reacende a chama no coração dos teus servos. Fortalece os pastores nesta manhã, Jesus. Fortalece os teus filhos, líderes na obra do Senhor nesta manhã, Senhor. Quantos ataques muitas vezes, mas nesta manhã nós queremos colocar todos eles diante do Senhor. Oramos pela vida da pastora Nida, Senhor, que está à frente dessa obra. Ó Deus, fortalece a tua serva cada dia mais. Cuida da sua saúde, cuida da sua família, cuida do Deus da vida da tua filha. Fortalece a ela, Senhor. Ó Deus, que ela possa cada dia mais ter a unção do teu Espírito para estar à frente da tua obra, que ela possa ter discernimento de Espírito, Senhor, para fazer aquilo que vem do teu coração. Dê sabedoria a ela, dê entendimento, Senhor, cada dia mais. Ó Deus, eu te peço que a tua igreja esteja guardada na presença do Senhor, esteja guardada, Pai, no esconderijo do Altíssimo, esteja guardada na proteção do sangue de Jesus. Obrigado, Pai, nós te agradecemos nesta manhã. Alcança aqueles que não estão aqui das nossas famílias, Senhor. Quantos filhos que estão longe, mas que nesta manhã o teu Espírito Santo venha causar saudade nos corações. Oremanai xereque andaramás. Traga-os de volta ao aprisco do Senhor nesta manhã. Nós te pedimos, Senhor, não deixa ninguém de fora. Não deixa que Satanás roube a boa semente dos corações, Senhor. Em nome de Jesus nós te clamamos. Ó Espírito Santo de Deus, entra agora, que o teu povo se volte para ti. Nós viemos acender a nossa lâmpada diante do Senhor nessa manhã, Pai. Muito obrigado, Jesus. Que a nossa vida esteja cada dia mais firmada no Senhor. Que nossos olhos estejam cada dia mais colocados em ti, Senhor. Não deixa, Pai, que esse mundo venha apagar o brilho da tua presença no nosso coração.
coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos. Ó Senhor, e por isso eu te peço que o Senhor guarde cada dia mais os jovens. Ah, Senhor, são tantos ataques sobre eles. Senhor, sobre os adolescentes. Senhor, o inimigo tem lançado tantos ataques sobre eles. Ó Pai, para que não haja futuro na igreja, Senhor, para que não haja, ó Deus, os futuros pastores, futuros líderes, cheios do Teu Espírito, da Tua presença. Mas nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor guarde a vida das crianças, dos jovens, adolescentes, numa redoma da proteção do Senhor, e que o inimigo não possa tocá-los, Pai, mas que eles sejam guardados pelo Senhor. E aqueles que já estão aprisionados por Satanás, arranca-os, Pai, agora, em nome de Jesus, e que sejam trazidos para a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Obrigado, Pai, muito obrigado. Nós te queremos declarar o nosso amor a Ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos. Nesta manhã, Pastor Jefferson não pôde estar conosco, mas nós estamos aqui, né? Amém? Queridos, nós estamos aí então com o nosso devocional, né? E o dia de hoje nós temos o Salmo 34, de 1 a 6, que é a leitura dessa manhã de domingo. Vou só convidar você a abrir a sua Bíblia rapidinho, nós vamos ler esse versículo. Salmo 34, do versículos 1 ao 6, que diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Amém? De quantas angústias o Senhor nos salvou? Todas, glória a Deus. Amados, nesta manhã nós começamos a oração, né? Eu fiz uma pergunta para todo mundo que estava aqui, né? Falei, eu queria que alguém aqui que não estivesse passando por nenhum problema levantasse as mãos, né? Porque todo mundo está passando de uma forma ou outra. Mas esta palavra é um consolo para os nossos corações nesta manhã, né? O versículo 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Amém, amados? Então, nessa manhã, né, os jovens adolescentes já estão saindo, e eu quero convidar o irmão Luiz. Cadê o irmão Luiz? Ele vai trazer para nós a palavra nesta manhã. Que Deus abençoe, né, a vida do irmão Luiz aí. Igreja do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor. Como falava o pastor Antônio Gilberto, um grande mestre do Rio de Janeiro, da CPAD, que o domingo de manhã é o povo do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. É o que vamos fazer, é o que estamos fazendo hoje de manhã. O nosso tema é: ouça a voz de Deus e brilhe.
pastor Jefferson me deu a incumbência de ler a historinha relacionada a essa lição, a esse tema. Não sei se todos receberam, acho que sim, né? A história do caipira, que pensou ter ouvido a voz de Deus para uma finalidade. Conta-se que certo caipira estava no seu trabalho num canavial, quando, de repente, viu brilhar 3 letras no céu. Irmãos, nada contra o caipira, viu? É só a historinha aqui que tem como personagem um caipira. Então, ele viu no céu 3 letras, VCC. Muito religioso ele julgou que aquelas letras significavam: vai, Cristo chama. Fiel à visão, correu ao líder de sua igreja e contou-lhe o ocorrido, concluindo que gostaria de devotar o restante de sua vida à pregação do Evangelho. O pastor, surpreso, disse: mas, para pregar o Evangelho, é preciso conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia o bastante para sair pelo mundo pregando a sua mensagem? Claro que sim, disse o homem. E qual é a parte da Bíblia que você mais gosta e conhece? As parábolas de Jesus, principalmente a do bom samaritano. Então conte, pede o pastor, querendo conhecer o grau de conhecimento bíblico do futuro pregador do Evangelho. O caipira começa a falar. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores. E ele lhes disse: varões irmãos, escutai-me, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E, partindo dali, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e os corvos alimento lhe traziam, pois alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. E sucedeu que, indo ele andando, eis que um carro de fogo o ocultou da vista de todos. Eu vou parar aqui. Entenderam alguma coisa? Fica até difícil de ler. Fica até difícil de ler. Eu não sei se todos os irmãos tiveram acesso a essa historinha. Quem não teve acesso e gostaria de ter, aí fala com o pastor Jefferson. Essa aqui eu entrego para quem quiser já depois do culto. Então, vocês viram a confusão que o caipira fez? Pensando ter ouvido a voz de Deus, né, para uma finalidade, e ele se equivocou. Então, quem não ouve a voz de Deus é mais ou menos igual a esse caipira aqui. Faz uma confusão tremenda. Então, o nosso tema é: ouça a voz de Deus e seja mais esclarecido do que o caipira, né? Isso, conhecer a Bíblia, para realmente entender qual que é a sua vocação, né? Qual que é a sua missão. Então, isso para ilustração, essa historinha, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus e ouvimos a voz de Deus, a gente anda na luz, a gente não fica confuso, a gente não faz confusão, a gente recebe o esclarecimento de Deus. Mas o tema, levando em consideração que é ouvir a voz de Deus, ouvir e brilhar, né? A primeira definição que o dicionário vai dar de ouvir, ela é bastante equivocada, bastante confusa para o nosso contexto
do qual estamos falando, de ouvir a voz de Deus. Primeira definição que você vai encontrar no dicionário vai ser escutar um som ou perceber um som. Isso é o ouvir que o dicionário vai dar para você. E a segunda definição de ouvir, eu tirei do hebraico, que é uma palavra shema, que significa obedecer. Então é muito diferente, né, da gente, a expectativa de escutar alguma coisa e da ação de obedecer, aí já não é o que escutou apenas, mas é o que conhece. Então, no nosso caso, é obedecer a voz de Deus. Essa é a definição melhor que eu encontrei para a palavra ouvir. Levando em consideração que ouvir no hebraico é shema ou shema, obedecer, então a gente pode imaginar assim, o jogador, ele obedeceu às instruções e teve uma partida brilhante. O aluno, ele obedeceu às suas orientações, às instruções, e ele se tornou, então, um aluno brilhante. Aí nós eliminamos aqui a necessidade apenas de escutar, mas nós já partimos para a prática de obedecer aquilo que já é conhecimento nosso. Então, a voz de Deus, queridos, ela sempre vai falar no nosso interior, para nós combatermos aquilo que nós escutamos, aquilo que a gente ouve falar no exterior. Então, a voz de Deus, ela é inconfundível, porque a voz de Deus fala no nosso espírito, e a gente não fica com confusão. Em Romanos 10, 8, queria que o pastor Josi lesse, porque o pastor Josi gosta muito desse versículo. Romanos 10, 8 diz: mas o que diz? A palavra está próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém. Então, esse texto tira, então, aí a realidade da primeira definição, que é escutar um som, né? Não que Deus não fale também assim, através de um som, a gente escuta alguma coisa, e aquilo imediatamente comunica com o nosso espírito, e nós entendemos como a voz de Deus. Mas, no nosso caso, no Evangelho, a voz de Deus ela é muito mais contundente. A Bíblia diz sobre a palavra de Deus que ela é eficaz e ela é penetrante, mais do que uma espada de 2 gumes. E ela não fica no exterior, ela não fica modelando o exterior, ela vai entre juntas e medulas, ela atinge a nossa alma, produzindo conhecimento inconfundível para nós. Então, a palavra de Deus é poderosa para produzir esse ouvir do qual estamos falando aqui. O objetivo dessa aula: aprender a ouvir a voz de Deus. Em Hebreus, no capítulo 1,
Hebreus capítulo 1, apenas a parte B, inicialmente. Diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Até essa vírgula aqui. Então, o escritor, ele está falando aqui da forma de comunicação entre Deus e os seus servos que operava no Antigo Testamento. Ele diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, existia no Antigo Testamento a necessidade de um rei, por exemplo, estar passando por algum problema, por alguma circunstância, por alguma crise, e ele precisava da direção de Deus. Então, o que o rei fazia? O rei ele tinha que chamar ou ir até o profeta, e o profeta ia falar aquilo que era a vontade de Deus para ele, então, executar, cumprir aquilo, obedecer e ser bem-sucedido. Olha o trâmite, olha o grau de dificuldade que isso causava. Então, a gente vê a luta dos patriarcas para conseguir ser bem-sucedido diante de Deus, nos seus afazeres, na sua vocação. Porque eles não tinham o que nós temos hoje, eles não tinham essa comunicação que o Evangelho nos oferece hoje, que é o que o pastor Josi leu, que essa palavra ela está junto de nós, ela está no nosso coração, ela está na nossa boca. Eu quero fazer um parênteses aqui. Tem um método de comunicação cristão que me incomoda muito. Eu tenho muitos amigos de uma determinada igreja que, eu vou falar aqui, alguém já vai lembrar de quem eu estou falando, que eles falam assim: eu vou hoje buscar a palavra de Deus. Estou passando por uma situação e eu vou buscar a palavra de Deus. Isso sempre me incomodou, porque essa coisa de ir buscar a palavra de Deus anula a realidade de que a palavra de Deus está dentro de mim, a palavra de Deus está em mim. Então, quando eu tenho a necessidade de ir buscar, a impressão que eu tenho é que a pessoa está mal informada. A pessoa não sabe que ela... nós vamos ler daqui a pouco alguns versículos que vai deixar muito claro isso aí. A palavra de Deus, ela está em nós. E todas as vezes que nós temos necessidade, imediatamente, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. E aí nós temos orientação, nós temos direção da parte de Deus. Mas esse gesto de ir buscar a palavra de Deus todas as vezes que precisar, incomoda um pouco. Então, nós vamos olhar agora na parte B do versículo. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia. Então, olha como que o escritor separa o método de comunicação
dos crentes no Antigo Testamento e o método de comunicação da igreja hoje. Então, se antigamente era necessário eu ir atrás de um profeta, hoje a Bíblia fala assim: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, hoje nós não dependemos de uma variedade de gestos, de palavras, de busca. O próprio Jesus achou por bem implantar dentro de cada um de nós a sua própria palavra. E aí nós temos comunicação direta com o trono de Deus, aonde Jesus está. É muito mais eficaz e funciona muito melhor. Pastor Josi, por favor. Jeremias 31, 33, ele já profetizou a respeito. Não sei se está aí no estudo do irmão. Não. Não? Não está. Então eu vou ler. Ele diz assim: eis que, no entanto, da aliança que eu celebrarei com o povo, naqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, os seus corações. Assim eu serei de fato o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. A lei escrita na mente e no coração. Glória a Deus. Bem melhor esse método de comunicação que Deus já havia profetizado pelo profeta. Então, por que eu estou frisando bem isso aqui? Porque muitas vezes, de muita maneira, indica fraqueza, indica insuficiência, indica ausência de plenitude. Agora, falou-nos hoje, ou falou hoje, pelo Filho, indica uma consumação de um plano perfeito, indica plenitude. E isso que Jesus é. Jesus é pleno, e Ele pode falar com você a qualquer momento. Ah, Luiz, mas não é na igreja o lugar que Deus fala, não é na pregação? Sim, mas já pensou se você tiver numa necessidade urgente, uma emergência, e você está na sexta-feira, aí só no domingo, às 7h da noite, que Deus vai falar com você? Você já pensou se você estiver precisando urgente de uma direção, e aí eu tenho que buscar o profeta, eu tenho que ir atrás do pastor, ou eu tenho que correr, buscar, ler a Bíblia, procurar? Não, a Bíblia diz, então, que essa palavra, ela foi colocada dentro do nosso coração. Irmão, e a qualquer momento que você se achar em crise, a qualquer momento que você se achar numa necessidade da direção de Deus, peça a Deus que Deus vai te orientar na hora. A palavra dele está dentro de você. E você vai obedecer a palavra de Deus apenas, e vai dar tudo certo. Então, esse método funciona muito melhor do que o método da aliança do Antigo Testamento. Glória a Deus por isso. Então, em João 15, no versículo 7, nós vamos entender melhor como que funciona esse falar de Deus a nós cristãos. João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia. Então a palavra agora está dentro de você. E a Bíblia é muito clara: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, porque o que acontece? Quando eu tenho a necessidade de buscar uma palavra, pode ser que esteja acontecendo isso aqui, ó. A pessoa não está em Cristo, é um simpatizante de Cristo, é uma pessoa que não foi batizada no corpo. Então, se ela não está em Cristo, aí sim, ela vai precisar de ir atrás do pastor para conseguir ouvir uma palavra. Aí o senhor tem que falar, orientar, explicar e convencer a pessoa. Mas a Bíblia garante que se eu estiver em Cristo e a palavra dele estiver em mim, aleluia, eu posso pedir tudo o que eu quiser, que eu vou receber. Só que aqui tem uma contradição que ocorre muitas vezes. Dos irmãos que estão aqui, alguém já ficou entristecido alguma vez por ter pedido alguma coisa para Deus e não recebeu? Baseado nesse versículo aqui. É isso, Maria? Porque esse texto aqui, às vezes ele é usado para orientar da seguinte forma: pede tudo o que você quiser e será feito. Não é isso? Então, às vezes, alguém orientado por essa interpretação pede alguma coisa para Deus e não recebe e se frustra. E às vezes até sai da igreja, justificando que pediu alguma coisa para Deus e não recebeu. Acho que não é o seu caso, não é, Maria? Mas você quer falar alguma coisa? A gente pede muitas coisas, mas às vezes não de acordo com a vontade de Deus. Então você está caminhando de um jeito, você fala, nossa, vai acontecer. Aí, pouco tempo atrás, Deus me surpreendeu de outra forma. Não era o que eu queria, mas logo eu já entendi qual que era o plano de Deus. Amém. A vontade dele. Amém. Alguém mais já passou por uma experiência de pedir alguma coisa, baseado nesse texto aqui, não ter recebido, e se entristeceu? Mas, na verdade, tem um contexto aqui. O versículo 7 está falando do contexto do capítulo. Qual que é o contexto do capítulo? Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o contexto é esse aqui. Jesus não está falando que você pode pedir, Daia, tudo que você quiser. E aí a gente idealiza alguma coisa que a gente acha que pode adquirir, pastora Miriam, e vai para cima. O nosso irmão Paulo, ele queria uma cura. É justo pedir uma cura para Deus, Mauro? Agora, não receber vai depender da vontade de Deus. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo orou 3 vezes. Ele fez uma campanha de oração para receber uma cura. E aí Deus falou assim, não vou te curar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que acontece? Por estar mal orientado, por não compreender a voz de Deus, por não saber ouvir a voz de Deus,
nós às vezes idealizamos coisa, e a gente acha que o caminho é esse, e vamos para cima, vamos buscar aquilo que eu idealizei. E aí eu vou no versículo João 15:7, fala que tudo que eu pedi, eu vou receber, então eu vou receber. Só que o contexto está falando de árvore e vara. Então, o que a pessoa vai receber nesse caso aqui? Tudo o que for necessário para dar fruto. É segundo a necessidade da árvore. E aí aquilo que você está pedindo, vai dar fruto? Aquilo que você está pedindo é edificante? Aquilo que você está pedindo é bom, agradável e perfeito? Se não é, você não vai receber. Porque a proposta aqui de Jesus é receber tudo o que quiserdes para frutificar, para ser um crente melhor, para ser um pastor melhor, para ser um diácono melhor, enfim, para você servir melhor a Deus. E tem muita gente que pede coisas para Deus, às vezes até mesmo porque ouviu vozes e acha que aquele é o caminho, e aí pede coisas para Deus e não recebe, e ele se sente desamparado, ele se sente desassistido por Deus. E ele acaba não entendendo isso aqui. Deus não deu porque aquilo não era para dar fruto. Então Deus não vai dar mesmo. Então, queridos, esse texto aqui, ele fala de um sistema de comunicação chamado logos. A palavra logos é o verbo, o fundamento, a vontade de Deus revelada no coletivo. E se a gente for aprofundar nisso aqui, nós vamos entender que o logos é a palavra que criou todas as coisas. O logos, uma vez proferido, que haja luz, que haja os mares, que está em Gênesis, até hoje essa palavra está agindo no universo. Então essa mesma palavra, esse mesmo logos foi implantado dentro de nós, dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. E quando Jesus fala que se a palavra de Deus estiver em nós, Jesus está falando do logos, ou seja, desse sistema de comunicação do céu. Quando eu recebo esse logos, quando eu recebo essa graça de Deus no meu coração, eu tenho comunicação direta com Jesus que está no trono de Deus. E do trono de Deus, Jesus está vendo toda a nossa necessidade. Se a minha oração for uma oração alinhada com a vontade de Jesus, irmãos, não tem dúvida, imediatamente Ele vai conceder para nós. Porque nós estamos ligados com Ele através da sua palavra. Então nós temos essa graça, essa facilidade. Então, quando você pedir alguma coisa para Deus e não receber, é só você entender, ou procurar saber se o que você está pedindo tem relação com a vontade de Deus. Os benefícios causados pelo ouvir a voz de Deus. 1 João, capítulo 1.
Quem pode ler para nós 1 João, capítulo 1, do 1 ao 10? E aí outro irmão lê 1 João 2, do 1 ao 10. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram. Isso proclamamo-nos na palavra da vida, porque a vida já foi manifestada a nós, a vimos. Testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, e que estava com o Pai e nos manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão está com o Pai, o seu Filho Jesus Cristo. A estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, com ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-nos mentiroso, a sua palavra não está em nós. Amém. Um outro irmão do capítulo 2 agora, do 1 ao 10 também. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes, e este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, vos escrevo novo mandamento, que é verdadeiro, e nele e em vós, porque as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz. Aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão e permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, não sabendo para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, Até o 10 está bom, pastor. Amém. É isso aí. Então, aqui nós vamos ver os benefícios, irmãos, de ter a palavra de Deus em nós. Essa coisa de nós não precisar buscar a palavra. Essa coisa de nós, essa fraqueza da gente pensar que tudo o que eu precisar como cristão, eu tenho que ir atrás de alguém, eu tenho que buscar. É claro que em situações extremas a gente vai precisar. Mas eu estou falando do método eficaz que Deus estabeleceu para a igreja. De onde nós estivermos, nós
termos a palavra de Deus para nos dar direção. Então, nesse texto que foi lido, nós vemos o benefício. Quem tem a palavra de Deus dentro do seu coração, versículo 6 do capítulo 1 diz que nós temos comunhão. Aleluia. E essa comunhão, ela é tanto vertical como horizontal. Nós temos comunhão com Deus e, consequentemente, temos comunhão com os irmãos. Temos comunhão com a igreja. Irmãos, e ter comunhão já é um grande benefício. De saber que nós temos uma família para zelar, para cuidar. De saber que nós temos uma família para nos apoiar. De toda a necessidade que nós temos. Então, se eu tenho a palavra de Deus, consequentemente, eu tenho comunhão com os irmãos. E isso já é um motivo de terapia, de cura. Nós temos comunhão uns com os outros. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Outro benefício que nós temos, a verdade. Ou seja, nós temos essa qualidade de Jesus ao nosso favor, de sermos verdadeiros, de sermos cidadão e cidadã de posse da verdade. Olha, por exemplo, para quem não tem a verdade, para quem não é verdadeiro. É uma pessoa traiçoeira, uma pessoa desprovida de compaixão, uma pessoa que nunca fala a verdade, uma pessoa que não é confiável, não é esclarecido. Agora, no corpo de Cristo nós temos esse benefício. Nós somos cercados de pessoas verdadeiras, de pessoas que têm essa qualidade, que é a mesma qualidade de Jesus. Por que você tem isso? Porque você tem a palavra de Deus dentro do seu coração. E isso ajuda muito na comunicação. Mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pureza. Olha o outro benefício que nós temos por causa da palavra de Deus. Temos pureza. E é muito comum os crentes receberem ataque de Satanás nessa área. Se eu não conhecer a voz de Deus, se eu não conhecer a palavra de Deus, e for atacado por Satanás nessa área, eu vou sucumbir. Mas, se eu tenho a certeza que o sangue de Jesus me purificou de todo pecado, e eu tenho comunhão com Deus e com a igreja, quem é que pode me derrotar? O apóstolo Paulo cita uma lista enorme de situações, de males, que nós podemos vencer através da comunhão, que nós podemos vencer através do benefício de ter a palavra de Deus dentro do nosso coração. E aqui nós podemos relembrar a história de Jó. Deus dá um testemunho brilhante sobre Jó. E Satanás, então, oportunista, foi agir na vida de Jó exatamente em cima do testemunho que Deus deu. É aqui, queridos, que cabe um alerta para nós. Nós que estamos em comunhão com Deus, nós que estamos
lavados, purificados pelo sangue de Jesus, nós não podemos ouvir outra palavra senão a palavra de Deus ao nosso respeito. Porque se o diabo me acusa de alguma situação possível, a mesma palavra de Deus diz que eu tenho um advogado para me defender. Então, que voz que eu vou ouvir? Eu vou ouvir a voz de Satanás que me acusa, ou eu vou ouvir a voz de Deus, que me chama de seu filho, que me chama de lavado pelo sangue de Jesus? Essa voz eu preciso ouvir sempre, irmãos. Tem aquela situação, já viram como que o cachorro age? Aqueles cachorros de rua. A gente vai passando assim, na rua, e ele começa a virar atrás dos nossos passos. Se a gente mostrar que tem medo, Bruno, esquece, ele vai vir no seu calcanhar. Traiçoeiro. A mesma situação ocorre com os felinos, caçadores. Eles vão em direção ao alvo, mas apreciando o alvo. Se começar a correr, eles entendem que aquilo ali é de comer. Mas se resistir e enfrentar, eles já vão pensar 2 vezes antes de atacar. O que eu gostaria de dizer com isso? Satanás age como um cachorro vira-lata. Como aqueles cachorros que não tem limite, que não tem portão, que vive na rua, e que fica assustando as pessoas na rua, que fica fazendo as pessoas terem medo na rua. Eles começam a rosnar em direção da pessoa, e se a pessoa mostrar intranquilidade, medo, pode correr que ele vai atrás de você. E até algumas mordidas vai render. Mas se você entender que se você tiver uma postura firme e resistir, a Bíblia diz que o diabo fugirá de nós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, quem tem passado por muitos perrengues, é porque não conhece a voz de Deus, querido. É porque não aprendeu a ouvir a voz de Deus. E não entendeu ainda que o diabo, ele está debaixo dos pés de Jesus Cristo. E ele não tem autoridade sobre nós. Se conhecermos a palavra de Deus e resistir, certamente nós vamos prevalecer contra ele. Então, os crentes precisam aprender a ouvir a voz de Deus. Desse pessoal que eu falei para você, eu tenho no Paraná, o pessoal do Paraná, todos são dessa igreja. E eles têm esse negócio de, hoje eu vou buscar a palavra, eu vou buscar a palavra. E aí eu fico olhando na vida deles. É um povo que não leva em consideração essa realidade de ter a palavra dentro do coração. Porque aqueles que vão buscar a palavra, eles vão buscar a palavra por uma necessidade específica, para resolver suas crises existenciais, para resolver uma questão externa. Agora, aqueles que têm a palavra dentro de si, têm o caráter transformado. Porque a palavra ela está o tempo todo agindo dentro do nosso coração. A palavra de Deus não para de agir. Não é só quando surge uma necessidade. Você está dormindo, a palavra de Deus está operando no seu caráter, está operando na sua vida o tempo todo. E quando eu precisar de alguma coisa, a Bíblia diz que o Espírito Santo me fará lembrar daquilo que eu preciso, como palavra de Deus. Então, é como uma mesa que está servida para nós, e eu vou
pegar aquilo que eu quero, aquilo que eu, no momento, estou precisando. Assim é a palavra de Deus. Quando você precisar de uma direção, entenda isso. Deus colocou toda a direção à sua disposição dentro do seu coração. Não se entristeça. Não se assuste com a circunstância. Aleluia. Então nós temos advogado ao nosso dispor, que é o Paracletos, é o defensor. Nós temos propiciação também prometida nesse texto aqui do capítulo 2 de João. A Bíblia diz que ele é a nossa propiciação. O que é propiciação? É proporcionar condições para a realização de algo. Você não tem condição, querido, mas Jesus tem condição. E se é o momento de dar fruto, o Senhor vai te ajudar e vai dar o que é necessário para você frutificar, para você ser uma bênção. Então a palavra de Deus, ela traz para nós esses benefícios. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Que o Senhor dê graça aos seus filhos. Que nós possamos entender isso aqui, amados. Está passando por momentos difíceis? Não vai atrás da igreja que tem expressão, não. Vocês perceberam como que está a situação hoje? É até meio bizarro a gente avaliar isso, mas em Bauru, nos últimos 10 anos para cá, levantou-se grandes igrejas. E aí, as pessoas entendem que lá Deus fala melhor. Que lá a voz de Deus é mais poderosa. Mas a voz de Deus, ela fala dentro de mim. Eu não preciso de uma igreja de expressão. Eu preciso de uma vocação. E preciso de uma promessa de Deus para me ser operante. E aí, eu vou operar aonde eu estiver, aonde o Senhor me colocou, eu vou operar e vou ser uma bênção para a glória do nome de Jesus. Agora, se eu não entendo isso, então eu vou sair buscando expressão, eu vou sair buscando coisas. Então, amados, ouça a voz de Deus. A voz de Deus vai libertar você hoje dessa opressão, dessa situação que você está vivendo. Ouça a voz de Deus. Às vezes você está buscando em vários lugares, em metodologias, e basta você entender que Jesus colocou a palavra de Deus à sua disposição dentro do seu coração, e ela é poderosa para operar na sua vida. Amém, queridos? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? A palavra está no nosso coração, desde que você leia a palavra de Deus. Ali te ensina tudo que você precisa, né? Vamos encerrar? Vamos ficar em pé? Vamos orar? À noite, 18h30, culto da família aqui. Estou feliz com a volta da nossa querida irmãzinha aí. Ela ficou um tempo em casa, cuidando da mamãe. A mamãe foi para o Senhor, está retornando. Que Deus te abençoe, querida. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Essa palavra que fique dentro do nosso coração. Que nós possamos te buscar e buscar com alegria, Senhor amado. E endireitar os nossos caminhos. Pai, nós te louvamos.
porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e o Espírito Santo fala ao nosso coração. Obrigado, Pai, obrigado pelo teu povo aqui nesta manhã, vindo te buscar, vindo enriquecer, Senhor amado, o seu coração com a palavra revelada do Senhor. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. E agora nós vamos voltar para os nossos lares, Pai. Cuida de cada um. Nesse caminho que nós vamos, Senhor, nos livre de homens maus da rua, Senhor. E, Pai querido, que o nosso almoço seja bênção, seja comunhão em família, Pai querido. E que à noite nós possamos voltar aqui para aprender mais um pouco e para te louvar e para te engrandecer, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. E nós oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, igreja. Dê um abraço no teu irmão, bom almoço.